Mai, tá me ouvindo, Mai? Foi, chegou primeiro. Ai, meu Deus. Amiga é pra essas coisas, né? Só chega primeiro. Paty, William, Dr. Vitor Vaz. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Já que vocês foram os primeiros, me avisem, Dr. Vitor já chegou aqui. Olá, Rafael. doutora. Oi, boa noite. Boa noite, doutora. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Que prazer estar aqui. Que prazer estar aqui com você, né? Falando desse tema pra gente. Estou muito feliz, né, de estar inaugurando a primeira live aqui, inaugurando esse Instagram que vai falar sobre Pô, que legal. Bacana. odontologia de mínima intervenção. E a gente Uhum. está nesse contexto, né? Vamos ver como é que a hipnose se encaixa. Doutor Vitor Vaz, eu acho que é a Uhum. melhor pessoa para falar sobre isso mesmo aqui pra gente. Vai ser um prazer. Até tô um pouquinho cansado porque eu acabei de sair de um curso, né? Como eu te falei. Já É, estou na minha primeira turma de indução rápida e na quinta já da hipnose, né? Do fundamento da hipnose, né? A hipnose na clínica odontológica. E que amanhã nós temos já a quinta turma, começa a quinta. E hoje é a primeira com indução rápida. Depois nós vamos tocar nesse assunto também, o que que é uma coisa, o que que é outra, né? ótimo, perfeito. Mas que bacana, doutora. E também, né, a sua trajetória é uma trajetória bonita, né? Jovem e já tão adiantada na qualificação, isso é bacana, muito bacana mesmo. Parabéns até. Que bom, obrigada. E qualificando e buscando pessoas qualificadas para estar ao nosso lado, né? Crescer Ah, junto, né? E colaborar acima de tudo. Fala um pouquinho de você, como é que você foi para esse lado? Você é dentista, você é sim. periodontista, né? Situa os nossos colegas aqui sobre isso. Então, eu já tenho, vou fazer 30 anos agora em fevereiro, de formado. Eu sou periodontista. Na época da minha especialização era o contrário. Fiz a especialização em pério e nós tínhamos uma proficiência em implantodontia. O implante estava começando no Brasil, começando a despontar, né? E então nós começamos com a especialização de pério e teve a questão do implante. Eu brinco que eu estudei com Davi Serson, que é um, um dos assim, dinossauros da implantodontia no Brasil. E a minha pério foi pela Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Eu já estudo hipnose há mais de 35 anos. Então, quando eu comecei a odontologia, eu já utilizava a hipnose, já estudava. E quando nós, ao fazer a faculdade, eu vi a grande ferramenta que eu tinha na mão. Então, aos poucos, a gente veio aprofundando, aprimorando, né, a técnica. Não tinha a demanda que tem hoje. Hoje, eu estava comentando hoje com o pessoal no curso, você abre a página na internet, você encontra dezenas de cursos de hipnose, inclusive, né? Aham. Mas na época, não tinha isso. A gente não tinha essa facilidade que tem hoje. E com a vivência clínica e estudando muito, a gente foi aprimorando e vendo que na pediatria, na cirurgia, na motivação do paciente para a periodontia, como que impactava a técnica da hipnose no tratamento odontológico. E com isso a gente foi aprimorando, aprimorando, aprimorando e chegou no que chegou hoje, né? É, Sabe? ainda dentro assim, né, do ambiente que eu convivo, pelo menos, né, muitos cientistas, muitos céticos, digamos assim,
Ah, imagina. Né? Mas eu, quando te busquei, eu acredito muito, tá? Eu acho que não dá para evoluir tendo o mesmo tipo de olhar sempre, né? E isso desde uma modalidade simples até uma técnica tipo essas, né? Sim. Então, eu acho que é por aí o caminho para a gente ampliar os horizontes, né? Então, a gente está aqui disposto a entender um pouco mais sobre como a Você falou de hipnose pode ajudar, ceticismo. né? Você falou de ceticismo e até é uma pena que profissionais, vamos dizer assim, tenham essa dúvida. É claro que quando você não conhece, não tem como você emitir alguma Isso. coisa. Mas o problema é que tem pessoas que não conhecem e ainda emitem, né, o conceito de, não, isso não funciona. E É, hoje nós temos a neurociência que prova, né, uma série de fenômenos que perfeito. ocorrem com relação à mente humana. E quando você, por exemplo, simplesmente quando nós estamos em vigília e fechamos os olhos, e se você está fazendo um exame de eletroencefalograma, ele vai dar alteração. Ele dá Uhum. uma alteração. E mostra que, ao ter essa alteração, você começa a perceber que com estímulos, você consegue mudar, inclusive, as ondas cerebrais. E as ondas cerebrais, elas são registradas e caracterizadas para estudiosos, né, não só da neurologia, mas também a neurociência. Então você começa a ter os fenômenos que podem ser provocados na hipnose documentados. Uhum. Tanto é que para o curso que nós fazemos, o hipnose na clínica odontológica, nós estamos preparando, eu estou preparando o grupo para nós entrarmos em pesquisa. Nós vamos Uhum. ter pesquisas documentadas e fundamentadas dentro do pensamento e da formatação científica para mostrar os resultados. Sabe, o nosso objetivo depois, inclusive, é publicar isso, inclusive de forma internacional, para que as pessoas possam ter acesso. Até você me surpreendeu com aqueles artigos que você publicou ali, porque é interessante. É interessante você ter algum tipo de literatura que comece a comprovar que a hipnose ela tem um lugar relevante não só na odontologia, Medicina, mas né? nas disciplinas médicas. Eu tive a oportunidade de estudar psicologia. Eu não quis me formar, fui até o quarto ano, e fiz a psicologia exatamente para complementar o meu conhecimento dentro do que eu já vinha desenvolvendo na odontologia. Eu até estava fazendo, doutora, eu comecei a fazer um doutorado em doenças psicossomáticas, e logo depois achei melhor, falei, quer saber, eu vou fazer o curso de psicologia para entender realmente de uma forma mais abrangente dentro do conteúdo que a gente estava se propondo a preparar. Porque a partir daquele momento que eu comecei a estudar, eu já via que dentro da odontologia nós poderíamos criar um segmento, uma lacuna que tem dentro do campo científico, tá? Existe ainda, né, essa lacuna. E é onde agora que a gente está vindo com esse curso de formação específico para o cirurgião dentista, mostrar como funciona, são 30 anos de uma casuística extremamente grande. Quando eu falo, por exemplo, o uso de hipnose narcótica, ou seja, a combinação de fármacos, tá, com a odontologia. E fármacos, quando me refiro à questão de, por exemplo, de controladores e inibidores da questão do humor, associados à indução. Quais são os efeitos que nós podemos obter com isso? Então, por exemplo, para cirurgias, o pessoal costuma utilizar muito dormonide, por exemplo. E com uma meia dosagem do dormonide, associado à hipnose, eu consigo um efeito muito maior do que se você tomar a dosagem completa. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando a gente olha e vê aquele paciente altamente condicionado, sabe que vai para o dentista, ou ele pede logo
né, ali a prescrição, e se ele não conseguir de uma forma ilegal, né? De todos aqueles ansiolíticos e tudo mais, a pessoa fica condicionada, né? E até se torna um vício depois. A gente pensa nesse lado também um tipo de mínima intervenção, uma abordagem até mais humana, né? Se importando ali com a questão da mente. Eu acho realmente bem importante, bem interessante. E ao longo da semana, né, esses próprios colegas e outras pessoas foram mandando algumas perguntas, né? Então, Opa! a gente já pode até começar a responder. Que coisa boa! São Sim, umas 10. vai ser um prazer. Então, então, de fato, né? Começando aqui na primeira pergunta, um bloco que eu chamaria de indicação, porque aí eles começaram a perguntar: são todas as pessoas realmente que podem ser hipnotizadas, né? Essa foi uma das. Tá. Então eu vou te responder da seguinte forma, porque nós temos vários tipos de níveis de hipnose. Hoje mesmo eu estava comentando com o pessoal dos níveis. Então você tem lá do estado de vigília a um estado chamado SDEI, tá? Mas eu costumo trabalhar e gosto de falar de suscetível, leve, médio e profundo. Todas as pessoas podem ser, sim, hipnotizadas. Todas, indistintamente. Eu tenho experiência de proferir palestras e às vezes chega a números assim de 1.000, 2.000 pessoas e de fazer alguns exercícios com o pessoal e de observar toda a plateia. São pouquíssimas as pessoas que são refratárias, tá? Mas eu digo assim, existem relatos na literatura que, inclusive na Rússia ocorreu um caso que a pessoa, depois de 800 tentativas, ela acabou sendo hipnotizada, num transe mais profundo. Só que eu vou agora colocar de uma forma para que as pessoas possam entender. Hoje eu estava explicando sobre o que é susceptibilidade. E as pessoas associam muito dentro do campo da hipnose, do meio hipnótico, costuma-se dizer de hipnose em vigília ou hipnose de olhos abertos, hipnose sem transe. O que significa isso? Imagina que eu saio com você para nós tomarmos um café. E ao sentarmos e começar a tomar o café, eu provo e digo assim, eu acho que esse leite está azedo. E você prova. Eu falo assim, prova para mim, por favor. E você, ao provar, você pode começar a sentir que o leite também está azedo. E na realidade está totalmente normal. Ou seja, eu tiro todo o teu padrão de normalidade, de percepção da realidade, através de uma simples sugestão. E isso pode ocorrer, a mesma coisa, por exemplo, nós vamos sair, chegamos à rua e eu digo assim, eu acho que está frio. Você pode estar sentindo o maior calor e de repente você começa, não, eu acho que está frio mesmo, aí eu estou com frio. Então assim, é o índice que as pessoas têm de serem suscetíveis a alguma afirmação que as tire fora da percepção da realidade. É uma forma um pouco complexa da gente dizer, porém é prático quando eu faço essa analogia, por exemplo, do café. De falar do leite. Experimenta porque eu acho que está azedo. Então, quando a gente coloca dessa maneira, eu costumo também dizer outra coisa. Existe a hipnose animal. Você consegue hipnotizar os animais. E se o nível de raciocínio, de lógica do animal, ele praticamente não existe, porque isso já é sabido. Hoje existe psicologia animal. O animal geralmente reflete o comportamento do dono dele, os animais de estimação. Então, assim, se os animais podem ser, por que não o homem também? E você, para hipnotizar, você precisa de alguns fundamentos. E um deles é capacidade de concentração. Tá? E, além da capacidade de concentração, é a questão das sugestões. E você ter essa característica de susceptibilidade. Aí tem pessoas que falam assim, eu não me deixo influenciar por nada. Não é bem assim.
Em um determinado momento, em uma determinada situação, provavelmente você vai ser suscetível a alguma afirmação. Entendi. Então, toda pessoa pode sim ser hipnotizada. Essa é a primeira resposta. Pronto. Então, assim, né, aquelas pessoas que chegam já com trauma, tem trauma de criança, a pessoa já entra no consultório, começa a taquicardia, né, e no momento mesmo, às vezes, do procedimento, você percebe que o paciente começa a salivar bastante, ou então, no momento de uma cirurgia, o fluxo sanguíneo, né, aumenta. Você acha que a hipnose tem como ajudar, Sim, nesse sentido? você está descrevendo uma característica de um comportamento de pessoas quando tem momento de estresse, né? O medo, a insegurança geram agitação e geram estresse. Então, quando nós estamos nesse estágio, o que acontece? Nós temos algumas alterações, tanto hormonais quanto fisiológicas. Pupila dilata, a nossa pele ela empalidece, o sangue todo ele vamos dizer assim, a nossa circulação periférica acaba. Uhum. Né? Então, e nós temos uma descarga muito forte de adrenalina e também o cortisol. Ao fazermos a hipnose, você suprime ou diminui o nível de cortisol no organismo, tá? O ACTH também, e você, inclusive o ACTH, ele está ligado à questão também da regulação da glicose no organismo. Tá? E uma outra informação é que quando nós fazemos isso, ao suprimir o cortisol, a diminuir a quantidade de cortisol no organismo, nós estimulamos a produção de endorfinas. Por isso a sensação de relaxamento, a relaxação muscular, todo esse efeito que a hipnose pode provocar. Porque se eu pedir para que todos que estão nos ouvindo agora, falar assim, feche os seus olhos, eu vou contar de 3 a 0 e nós vamos relaxar um pouquinho. Te garanto, a grande maioria vai relatar, puxa vida, isso resolveu. Tem os céticos, não aconteceu nada, mas no fundo acaba acontecendo. Você provoca alguns fenômenos, porque a primeira coisa que ocorre ao fazermos isso é o nível da frequência cerebral. Então, em estado de vigília, que nós estamos em beta, ao estimularmos a hipnose, já adentrar no primeiro nível de hipnose, que é o hipnoidal, você entra em alfa, estado alfa. Então, só de fecharmos os olhos, nós já começamos a entrar no estado alfa. E todo mundo já passou, e isso é inegável. Todos que estão nos assistindo, eu posso dizer o seguinte, em determinados momentos do dia, todos nós somos surpreendidos com a visão turva, audição distante, você às vezes está focado em alguma coisa e a tua cabeça está distante. Esse é um transe natural, espontâneo, que nós entramos a cada 1h30 durante o dia. E esses episódios são vários, são repetidos. Uhum. E isso já é um transe hipnótico. Entendi. Então, no caso, essa etapa de hipnose, ela aconteceria antes da intervenção odontológica, claro, propriamente dita, né? Sim. Na realidade, assim, depende porque, por exemplo, se você pega, tanto antes quanto em momentos, por exemplo, eu já operei vários. Por exemplo, eu já operei muitos sindrômicos e entubados com anestesia geral. Uhum. E peguei um caso que foi bem interessante, nós documentamos, e eu gosto de falar bastante, porque assim, era uma paciente com síndrome de Peters, tinha uma macuglossia, realmente, e tinha uma hiperplasia gengival muito grande. E que era imprescindível remover esse tecido, porque praticamente cobria toda a coroa dental. E isso teve que ser feito, então, em centro cirúrgico, tá? E imagina, uma macuglossia e o paciente entubado. A dificuldade que foi para poder operar. Uhum. E mesmo com a paciente com anestesia geral, eu consegui fazer com que ela praticamente engolisse a língua, tá? Diminuísse, coloquei a língua bem no assoalho bucal. Isso diminuiu, porque ela extrapolava demais, ela atrapalhou muito, inclusive porque foi superior e inferior a intervenção.
E o anestesista, inclusive, ficou surpreendido. Falou, puxa vida, como é que você está controlando isso? E, além disso, nós controlamos também o sangramento que estava ocorrendo. Então, você tem como, no ato do momento cirúrgico, de poder... Ali eu aproveitei e fiz uma indução narcótica. Mas tem, para procedimentos de um modo geral, é claro que se você entra numa intervenção, o paciente ele está agitado, está nervoso e com dor, para você entrar com a indução se torna um pouco mais difícil. Mas é possível? É possível. Agora, o ideal, e é o que nós estamos ensinando, que você prepare o seu paciente, inclusive o curso de hoje foi específico para isso. Como hipnotizar uma pessoa de uma forma muito rápida, em questão de minutos. Você coloca a pessoa num estado que ela, num estágio que é interessante, porque você pode provocar, por exemplo, um fenômeno chamado máscara anestésica. Então, quando você faz a máscara anestésica, você promove no paciente uma analgesia e que você pode controlar. Você pode colocar na boca toda, você pode colocar em algum tipo, numa região específica. Então, assim, se torna muito fácil você trabalhar a partir do momento que você domina a técnica. E realmente, assim, hoje mesmo eu recebi de um ex-aluno, o relato dele é até interessante, porque ele colocou assim, terminei de fazer uma cirurgia, a paciente estava em pânico, outro colega chegou a anestesiar e não conseguiu. Marcou para fazer com anestesia geral, mas ela não quis fazer. Aí eu preparei e entrei com a hipnose. Fiquei muito surpreso com o resultado. Isso um ex-aluno, um espetáculo. Está aqui o depoimento aqui na minha frente. Sei que estou, que você está a instalar agora e tal, depois comento com mais detalhes. Mas assim, isso um professor universitário, que fez o curso comigo, um profissional experiente, tá? E que ele fez o curso básico. Já com o básico, ele conseguiu aqui resultado que outros colegas não conseguiram. Então, assim, realmente, quando você se predispõe a ver o que a hipnose é capaz de fazer com um profissional qualificado, os resultados são outros. Então, você consegue, tanto pré quanto trans e pós-operatório. No pós-operatório, por exemplo, você estimula o sistema linfático e diminui o edema. Você controla o edema. Controla a dor. Você consegue controlar a dor do paciente com induções, inclusive, pós-hipnóticas também, que chama. Entendi. Ficou claro? Ficou. Espero estar sendo claro, viu, doutora? Sim, está sendo, sim. Inclusive, durante essa semana, eu dei uma olhada em alguns estudos, e assim, a gente até no nível mais profundo, né, que isso realmente se prova. Mas comparando, inclusive, a hipnose com outras terapias, por exemplo, modulação comportamental, apoio emocional, um tipo de apoio, né, assim, ao paciente. E a hipnose disparada ali mostrou um resultado muito mais eficiente, né, que esse outro tipo de abordagem, se equiparando ao uso do anestésico, inclusive. Então, assim... Com a hipnose, tanto na área de psicoterapias, tá? Você consegue intensificar os efeitos. Então, colocando de forma... Porque hoje se ouve demais falar hipnoterapia. Eu até tomo um certo cuidado para dizer, porque assim, acaba gerando polêmica. Mas eu considero a hipnose associada à psicoterapia. E a hipnose é sim uma ferramenta espetacular quando você utiliza para poder complementar, mesmo que seja numa cognitivo-comportamental, que seja numa transpessoal, que seja numa psicanálise. A hipnose, psicanálise é um pouco mais complicado de usar, porém, ela tem as suas qualidades e funções. Já na odontologia, o que nós vamos conseguir? Nós vamos conseguir, por exemplo, trabalhar o medo mórbido do paciente. Então, recentemente eu publiquei um vídeo na íntegra de uma paciente com medo mórbido. Então, nós fizemos um procedimento chamado ressignificação, hipnotizei ela
fiz uma regressão de idade, fui até o momento aonde tinha um incômodo, coloquei um novo sentido. Ela continua vendo o que era o problema, porém com uma outra perspectiva, e ela também estava com sensibilidade dentinária. Então, na mesma sessão, eu ainda coloquei a máscara anestésica para controlar a dor, para que ela ainda tivesse condições de terminar o tratamento que ela estava se submetendo. Isso está lá no site que nós temos, que tudo documentado, inclusive os feedbacks que ela colocou, a gente fez questão de colocar também, é claro, com autorização da paciente, e mostrando o potencial que isto tem, a hipnose, como ela pode operar. Então, assim, o medo mórbido é uma coisa. A questão de analgesia. A analgesia é uma das coisas mais simples que nós temos na hipnose, na odontologia. É uma das técnicas mais tranquilas e, assim, eu não vou falar bobas, mas, assim, é uma das mais tranquilas de ser feitas e inclusive, com grandes resultados. E o melhor de tudo, eu brinco que em 30 anos de odontologia, eu só usei pasta anestésica na faculdade. Eu nunca precisei usar. Então, bastava tocar o dedo e dizer, ó, já está anestesiado. E a gente tem uma forma de dizer adormecido e esquecido. Vai? Então, quando você faz e tem a técnica correta, se torna extremamente... Cheguei a fazer procedimentos sem anestesia nenhuma também. Inclusive, tem professores universitários que já fizeram procedimentos e com a minha chancela de dizer, ó, pode fazer nesse paciente aqui, ele está hipnotizado sem nenhuma anestesia. E já ocorreu isso. Então, e nós temos casos documentados, inclusive. Sabe? E aproveitando esse momento para já perguntar, quanto tempo dura esse efeito? Por exemplo, nesse caso aí desse paciente... Pode durar a vida toda. Você pode deixar... É sério. Você pode deixar para a vida toda ou pode colocá-lo pontual. Então, nós temos um negócio chamado, na hipnose, chamado signo-sinal. Quando você leva a pessoa a um transe hipnótico, e que aquele transe é favorável a ela, e o nível que ela se encontra no transe hipnótico, ele pode deflagrar os procedimentos e os processos que nós necessitamos, você simplesmente instala um gatilho. Esse gatilho se chama signo-sinal. E toda vez que você precisa, ou a pessoa precisa, ela dispara. Se eu falar assim, olha, digamos que você está agora num transe hipnótico, eu digo, ó, toda vez que você tocar a ponta do teu dedo assim, da forma que eu estou fazendo, você vai sentir e vai perceber todo esse procedimento, todo esse relaxamento que você se encontra agora. E aí, instalamos o signo-sinal. Basicamente é isso, porém, tem a técnica correta para ser feito. E isso pode durar para a vida toda. Perdura. Você controla cólica menstrual, TPM da mulher. Preciso. Você controla... Você controla a cólica de recém-nascido, é a coisa mais tranquila do mundo. O que eu vejo, às vezes, bebezinhos chorando, aí dá até dó, porque eu falo, meu Deus, se a mãe soubesse, inclusive, a mãe pode fazer enquanto a criança dorme. Hoje eu estava explicando para o pessoal no curso que nós temos o ciclo do sono. Então é fase 1, 2, 3, aí depois entra na fase 2, vai para a fase 1, depois vai para a fase REM. E você, já da fase 1 para a fase 2, depois de 30 minutos que a pessoa já está dormindo, você pode entrar com uma técnica chamada hipnopedia, e que você conversa. É claro que tem as induções e prescrições hipnóticas corretas de serem feitas. E a gente ensina como fazer. E ao fazer isso, você conversa com a pessoa enquanto ela está dormindo. E o nome da técnica se chama hipnose narcótica. Hipnopedia. E quando você, então, faz esse processo da hipnopedia, agora, recente, tem uma aluna que resolveu o problema de enurese noturna do filho dela, de 3 aninhos, com a hipnopedia. 2 sessõezinhas já resolveu o problema. Mas o que? Com a indicação correta, tem uma indicação hipnótica correta e a indução hipnótica, a prescrição correta também. Então, assim, nós treinamos
o profissional para que ele possa fazer da maneira correta e obter os resultados. Perfeito. Uma palavra, né, até que eu vi um termo, na verdade. Em todos esses artigos que eu busquei, foi realmente o glove, né, essa luva anestésica ou máscara anestésica. É a mesma coisa da máscara anestésica? Também. A luva anestésica, é porque na realidade, assim, ó, quando eu estudei e aprendi, é muito difundido a luva anestésica. Uhum. Porque com a luva anestésica você põe onde você quiser. Você coloca a mão da pessoa anestesiada e onde ela tocar, ela vai passar a anestesia. Então é E a eu, como própria mão dentista, da pessoa? não. Aí é que na técnica da luva anestésica, sim. Só que eu, como dentista, eu desenvolvi a técnica da máscara anestésica. E funciona tão bem quanto ou melhor. Porque ao fazer a máscara anestésica, eu controlo, eu provoco xerostomia, eu provoco diminuição do fluxo sanguíneo. Uhum. Enquanto você está operando, você pode fazer em campo seco, se você quiser. Controlo o movimento de língua, eu controlo um termo chamado catalepsia, que a maioria das pessoas associam catalepsia, não sei se você já viu quando a pessoa é enterrada viva, né, que ela fica toda com o corpo todo enrijecido e que praticamente não tem sinal vital. E que quando vê, tanto é que agora se espera alguns dias para poder enterrar, mas antigamente assim, a pessoa parou de respirar, enterrava. E começou a perceber que estava enterrando muita gente viva. Esse é o termo catalepsia. Uhum. Porém, você pode provocar a catalepsia em alguns membros do corpo. E nós fazemos a catalepsia articular, ou seja, o enrijecimento da articulação temporomandibular e você permanece com a boca aberta. Entendi. Então você coloca a pessoa numa abertura favorável e confortável a ela, você provoca relaxamento, a relaxação muscular, e para o profissional, por exemplo, você vai fazer um enxerto, vai fazer um implante, ao terminar a cirurgia, ele está bem mais tranquilo. Tenta fazer uma cirurgia com o paciente tenso. Você sai pior do que você entrou, muito tenso, todo carregado. Por quê? Porque às vezes é esforço de afastar, de abrir campo, meu Deus. E com a hipnose, não, você trabalha com a ponta do dedo. Então não tem que botar força. Eu vejo, às vezes, o cara pegar afastador de uma forma que dá até dó de ver. Então, quando você percebe isso, o profissional, assim, quando ele tem a possibilidade, principalmente bucomaxilo, de operar utilizando as técnicas da hipnose, realmente é um grande diferencial. É um grande diferencial. E agora, então, com essa época que está todo mundo vivendo, a forma, essa transformação radical que houve, e a internet popularizou muita coisa, ela, mais do que nunca, né, ela está trazendo muita informação. Aí nós vimos a grande oportunidade, já vínhamos preparando já há algum tempo, para num momento específico, nós estávamos pensando em trazer, não só do presencial, mas também para o online. E aí surgiu a oportunidade, a gente veio e está dando tudo certo. Entendi. Né? Aproveitando essa parte aí de abertura bucal, né, articulação, Sim. Eu vi também alguns achados aí sobre a hipnose melhorando a condição da dor orofacial. Né? Então, aqueles pacientes aí que têm né, disfunção temporomandibular e também fibromialgia até, né? Então, a gente sabe que tudo isso está muito conectado e eu vi alguns efeitos da hipnose bem positivos com isso. Que na realidade, assim, ó, quando não só, nós vamos até falar um pouco então de sistema límbico, porque nós temos, é notório, isso aí assim, não sou eu que estou inventando tudo, mas você tem hoje na questão da anatomia, é muito específico a região do sistema límbico e o que ela vai regular. Uhum. E uma das sensações no hipocampo, no hipotálamo, perdão, no hipotálamo nós temos o estímulo das emoções, nós temos a questão cardiovascular, a sensação das dores e tudo mais. Então, assim, quando nós provocamos, através da hipnose, nós provocamos esses fenômenos de analgesia, por exemplo, fibromialgia. É claro que ela está associada, às vezes, por questões postural e uma série de outras situações, mas nós conseguimos, junto com a determinada disciplina, se a questão é
a disfunção temporomandibular, por exemplo. E, inclusive, semana passada nós demos um workshop falando sobre fratura dental, bruxismo e o uso da hipnose. Eu vi. Então, se discute muito a questão, por exemplo, se fala muito hoje que não é psicossomático, o bruxismo noturno, né? Que ele está... Opa! Perfeito. A questão, tem isso e tem muito mais. Mas, assim, a questão, por exemplo, do bruxismo noturno. Geralmente se toma medicamentos, ele pode ser causado por dois motivos, né? A apneia ou o uso de medicamento. O uso do medicamento para controlar o sono e o humor do paciente, você vai alterar a questão da serotonina no organismo. Tá? E ao fazer isso, você prejudica a qualidade do sono do paciente. Porque, como eu te falei, no sono REM, ele se torna mais curto o episódio. Então, ao contrário do que deveria ser, porque ele começa com em torno de 10 minutos e passa em episódios de 20 a 30 minutos, e isso se repete durante 5 ciclos, o que ocorre? Com o uso do medicamento, ele diminui. Então, para esses, no caso de disfunção, por exemplo, já na parte de bruxismo em vigília, ele está diretamente ligado à ansiedade e ao estresse. Então, parte de um princípio básico aí da hipnose. Eu sou assim, ó, quando fala, não, bruxismo noturno não tem nada a ver com ansiedade e relaxamento e estresse. Tudo bem, só que tem a ver com os níveis de serotonina, quando a questão de medicamento vai alterar. E um dos estimuladores da serotonina é o relaxamento, a meditação. E com a hipnose você consegue chegar nisso. Entendi. Então, assim, não tem como não fazer associação à questão psíquica da pessoa. Não tem como. Tá? E a questão, até poderia uma dor relacionada a uma carne infiltrada secundária. Sim, é porque assim, todo o processo de dor que a pessoa tem, tá? Você pode controlar, sim. E é claro que isso aí poderia agravar. Aí eu levo um pouco mais à frente dessa pergunta. Nós temos, por exemplo, a hipnose usada no desporto. Então, tudo é usado com bom senso. Porque, por exemplo, você pode matar um atleta por exaustão física. Ele entra, porque se usa muito. Já teve um time russo, se não me engano, que ganhou uma Olimpíada, time de futebol, todo ele hipnotizado. O próprio Vanderlei Luxemburgo usou no Santos, e depois isso conversando com ele até comentava assim, falou, eu parei de usar. Mas ele usava. Então a hipnose é muito utilizada em profissionais, inclusive, de alta performance. E você pode provocar a exaustão e matar a pessoa com a hipnose. Porém, ela pode ter alta performance desde que o processo seja controlado. Trazendo, porque a doutora perguntou, uma cara infiltrada, uma secundária, se você constantemente estiver provocando a máscara anestésica para controlar um estímulo de dor que está ocorrendo espontaneamente na boca, aí, primeiro que eu indico, seria até assim, relegar a minha experiência de 30 anos a dizer, não, coloque hipnose que está tudo... Não, não é assim. Estímulo de dor espontâneo, que está ocorrendo de uma forma, entre aspas, espontânea, na boca, são sinais que nós já sabemos. Dor, calor, rubor, são sinais que precisam ser verificados. Tá? Então, no caso da dor, eu não ia negligenciar. Eu iria primeiro pesquisar e desde que isso fosse, por exemplo, uma fibromialgia que está sendo devidamente tratada, a hipnose entra como uma técnica complementar. Ela não é curativa. Nesses casos de controle de dor, não é para ser usada como curativo. Tá? Ou seja, definitivo, um tratamento definitivo. Aí é irresponsabilidade de qualquer profissional de usar desta maneira. Ela tem que ser coadjuvante. Então eu sempre digo, está em tratamento, continue com o médico, continue com o dentista, continue com o seu psicólogo, pode usar a hipnose para
potencializar os resultados, para poder otimizar um pouco os resultados do tratamento, sim, aí você consegue, sabe? Ah, obrigado, doutor. Então, mas assim, no caso, a hipnose, ela, como eu te falei, são 35 anos estudando, 30 na odontologia, a gente já percebeu isso, que assim, hoje, dentro da odontologia, as técnicas são espetaculares. A odontologia avançou demais, está vindo aí agora a odontologia digital. Porém, a percepção do paciente, o medo, o que é subjetivo, ele jamais vai ser substituído pela tecnologia. Jamais. E essa parte do ser humano se torna cada vez mais evidente que, mesmo que o profissional tenha à mão toda uma tecnologia de odontologia digital, por exemplo, ele precisa ter a percepção mais aflorada. Porque não só a questão da dor, mas, por exemplo, a expectativa do seu paciente. Perfeito. Sabe? É uma outra situação que o profissional, hoje, da área da saúde, necessita ter uma percepção melhor, sabe, do seu paciente. A gente vê que a tecnologia está aumentando a cada dia também, assim como eu falo nesse Instagram, né, o uso dos biomateriais também, mas nunca a questão humana, o olhar humano, né, vai ser substituído, né? É um humano lidando com outro humano, então... No caso, doutora, por exemplo, está tocando aí dos biomateriais, no caso de enxertia óssea, se você tem uma região, e aí é onde eu quero partir para uma pesquisa para documentar, mostrar e tudo. Regiões que, com difícil... porque é importante a questão da irrigação. Você tem que ter uma irrigação muito boa para a região, para o leito que está sendo feito, por exemplo, um enxerto de tecido ou de osso, estimulação. Sim. Muito bem. Você necessita ter uma boa irrigação. Todo o aporte, não adianta o melhor material se não vai ter, né, ali a condição. Exatamente, porque você necessita ter ali uma gama de nutrientes que é para estimular toda essa reparação. A hipnose pode potencializar a irrigação. Muito bom. Você pode potencializar. Sabe? Você pode potencializar o metabolismo da pessoa também. Ele é interessante na parte nutricional. Então, assim, e é onde que nós devemos partir para algumas pesquisas nesse sentido, para mostrar e documentar quais são os efeitos, colocando os grupos, né, de estudos, exato, para poder comparar os resultados, né? Entendi. Tem mais umas perguntas aqui. Fica à vontade. Temos, deixa eu ver, 17 minutos ainda de live. Então, essa pergunta eu achei até interessante, né? Veio de uma colega. Ela perguntou se o paciente pode lembrar de sonhos ou de situações da vida dele durante o procedimento, lá na hora que ele está hipnotizado. Isso é comum? Às vezes é assim. O que ocorre é o seguinte, quando você faz, depende do nível que o paciente vai adentrar na hipnose. Eu costumo dizer assim, que é claro que quando não trabalhado esse nível, ou seja, quando você pega o paciente de no primeiro instante, hipnotiza e coloca na cadeira, isso quer dizer que você não trabalhou os níveis de hipnose. Você pode aprofundá-lo até onde ele tem capacidade de ir. Porque uma das coisas que necessita é a capacidade que a pessoa tem de concentração. E qual o perfil que ela tem? Tem pessoas que são mais emocionais, tem pessoas que racionalizam mais as coisas. Então, se você falar assim, olha, eu vou te pedir, eu vou contar até 3 para você relaxar. Umas vão simplesmente nem ouvir direito a contagem até 3 e vão realmente sentir o corpo relaxado. E as que são racionais começam a pensar, tá, e eu vou relaxar de que forma? Eu vou sentir meu corpo por onde que eu vou começar a relaxar? Essas são pessoas racionais e elas acabam se distraindo de fato para chegar no objetivo. Então, quando você não tem condições, ou seja, pegou o paciente de primeira mão e não teve como trabalhar o nível de hipnose desse paciente, o que que ocorre? Ocorre que dependendo do nível que ele está, ele pode ou não adentrar e começar a sonhar e tudo mais. Ou seja, para o nível leve e médio, não vai ocorrer esse fenômeno.
tá? O que vai ocorrer? Vai ocorrer que, se ele quiser abrir os olhos, ele abre, ele pode conversar, ele pode fazer o que ele quiser. É claro que, para as pessoas que têm um certo nível de concentração, mantém. Mesmo, eu tenho um vídeo mostrando para orofacial, estética orofacial, a paciente está conversando e está fazendo uma modelação no nariz. E Sem com anestesia? preenchimento, sem anestesia. Eu mostro no final, o doutor que fez o procedimento, não fui eu, porque não sou especialista nessa área, porém me chamou para a gente poder documentar e tudo. O que eu fiz? Na hora da anestesia, que ele ia dar uma anestesia aqui na base do nariz, o que aconteceu? Eu falei para ele, dá um pouquinho só para mostrar que não foi dada anestesia. E no final do vídeo está lá o tantinho que foi dado de anestesia, mas é pouco mesmo. E ele ali no vídeo, ele comenta, nossa, isso aqui, cara, se não tivesse anestesiado, ela ia morrer de dor. E foi mostrado toda a face, enquanto estava dando anestesia, ela estava conversando, eu ainda estava dizendo, gente, repara aqui na glabela e tal, que ela não vai nem contrair. Não tinha expressão de dor, né? Não, ela não mostrou nenhum tipo de expressão. Por quê? Porque, exato, ela não sentia nada. Ela não sentiu nada. E durante o procedimento, ela abre os olhos, ela conversa, eu a coloco de volta no transe para ela ficar mais profundo. E foi feito a analgesia no nariz. Entendi. Então, assim, agora, para você poder sonhar, para poder fazer, por exemplo, regressão de idade, na minha cadeira, eu já tive episódios de relatos de pessoas que vivenciaram e relataram episódios em vidas passadas. Sabe? Eu não entro na questão de crença, tá? Eu não entro. O que me interessa é o conteúdo que vem. Então, ocorreu, mas por quê? Porque estavam em transe profundo, ou sonambólico, né? Olha, Como esse chegou uma tratamento outra... a pessoas ansiosas que não conseguem relaxar durante a... Como é esse tratamento a pessoas ansiosas? Então, você trabalha de cara, são técnicas, você trabalha de cara a questão da ansiedade do paciente. Então, é claro que assim, se nós temos condições de poder condicionar o paciente antes do procedimento, é o ideal, porque aí existem técnicas e procedimentos, então, também com pessoas que sofrem com um transtorno de ansiedade. Esse transtorno de humor, de um modo geral, nós conseguimos trabalhar condicionando o paciente com algumas sessões, com 1, 2 ou 3 sessões. Mas geralmente com uma sessão nós já conseguimos instalar o chamado signo sinal, que coloca o paciente... Então, Pode era falar. isso a minha dúvida. Essa era uma das dúvidas, né? Então, eu tenho ali um paciente que ele vai precisar vir muitas vezes ao consultório. Uma vez que eu instalo, ele não precisa mais todo o processo? Eu posso fazer isso a cada sessão? Não, então, o que pode acontecer, assim, ó, mais usadas, já vou responder isso aí. Eu acho que talvez vai ter que abrir a live de novo, mas tudo bem, se o pessoal voltar, Temos a gente 12 continua. minutos. Porque são assuntos extensos, tá? Mas se cair, a gente abre de novo. E o que ocorre é o seguinte, você pode, numa primeira sessão, instalar, porque assim, as técnicas que estão me perguntando, você pode usar alguns tipos de hipnose. A clássica, indução rápida, que é o curso de hoje que eu estou ensinando. A clássica é o que eu vou ensinar amanhã, para pessoas que não sabem nada de hipnose. Essa turma de hoje é um pouco mais avançada, e amanhã começa a nova turma. E você tem a ericksoniana, que é muito usada, assim, a contação de histórias. Só que com a ericksoniana, ela se torna mais superficial e são mais extensas as sessões. A indução rápida, você com alguns minutos, segundos e minutos, você já coloca a pessoa num nível de transe. A clássica, você em torno aí de 10 minutos, já coloca a pessoa também em transe. Então, assim, serve para quê? Para controlar a ansiedade, às vezes, na primeira sessão, você já instala o signo sinal, e imediatamente, na segunda sessão, você já pode começar a desenvolver alguns procedimentos mais leves, mais tranquilos, tipo uma profilaxia. Por quê? Eu, como periodontista, eu sou a favor, não me inicie nem uma restauraçãozinha que seja,
tá? Sem. Uma dentista, sem profilaxia, pelo amor de Deus, uma adequação Sim. do meio bucal, isso aí é imprescindível. Ainda mais hoje, né? Que, por exemplo, você necessita ter, já é sabido que 98% da população brasileira tem problema periodontal. E quando, com o Covid agora, agora, se você precisar ser entubado, você pode provocar um negócio chamado pneumonia nasocominal. E essa pneumonia pode agravar o estado do paciente ao ser entubado. E isso ocorre primeiramente, o primeiro problema é na boca. Então, assim, o ideal para o cirurgião dentista, ainda mais hoje, nesses tempos de pandemia, seguramente faça uma profilaxia e com isso, com o seu paciente, você pode fazer já a profilaxia com ele em transe. E a terceira consulta, já fazer um outro procedimento mais complexo, e em cada vez que você dispara o signo sinal, mais profundo vai ficando o transe do seu paciente. Como Você se tem... mais facilmente aquilo fosse sendo acessado a ele, né? Até... porque é como você praticar um esporte. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Entendi. Então a hipnose nada mais é do que isso. É uma técnica que você aprende, e à medida que você pratica, o teu corpo, a tua mente aprende, não que naturalmente, mas por estímulos, aprofundar nesse nível. Alcançar mais qualidades. Entendi, perfeito. É bem interessante. A respeito da técnica, né? Existe alguma técnica que é melhor para a criança, outra que é melhor para o adulto ou para o paciente idoso? Tem isso? Vale ou não? O que depende é o seguinte, primeiro, canais de comunicação. Então, o que vale na realidade não é a técnica em si, e sim o canal de comunicação que cada pessoa tem. E a técnica, mesmo que seja uma técnica que for formatada para o visual, ela ser adaptada para uma pessoa que é auditiva ou sinestésica, a técnica vai funcionar igual. Existe na hipnose, na ortodontia, nunca tinha ouvido falar. Sim, você ao fazer a máscara anestésica, por exemplo, nesses casos, funciona espetacular, porque você ao utilizar a hipnose e depois da ativação do aparelho, que causa muita dor e desconforto ao paciente, você pode provocar, sim, a indução pós-hipnótica, que é o controle da dor. Com a simples máscara anestésica, você pode controlar esse desconforto. E você pode colocar exato assim, para quinta-feira, 1h da tarde, esse efeito vai passar. E ele passa. Como o relógio biológico. Nós não temos o relógio biológico? Sim. Eu durmo e amanhã vou acordar às 7h da manhã. Antes do despertador despertar, você já está desperto. Então, uma vez bem feito, os efeitos ocorrem. Então, assim, a partir do momento que nós percebemos que a mente humana é que rege todo o nosso organismo, tá? É fundamental que você dê as induções. Você quer ver uma indução extremamente negativa e que todo mundo faz no consultório, vai fazer um procedimento, aí a secretária bate no ombro do paciente e fala assim, não vai doer não, tá? Vai ser tranquilo. E é o que eu mais ouço. Então, eu vejo isso com criança, às vezes para poder atender. E criança é muito tranquilo. Criança, sim, ela tem a questão, dependendo da técnica, ela vai entrar e sair mais rápido. Porém, você tem condições de todo o procedimento ir induzindo. Pacientes com necessidades especiais, você também faz. Então, é muito interessante, porque, por exemplo, eu tenho um caso, inclusive no meu próprio Instagram, ali, de um caso com um paciente que teve paralisia cerebral no momento do nascimento. Ele teve a questão de apóxia e causou um dano cerebral. E ele precisava remover um freio labial. E foi administrado uma droga. Ao invés dele relaxar, ele hiperativou, ele ficou hiperativo. Me chamaram, eu fiz o condicionamento e logo depois, aí numa outra sessão, aí fizemos todos juntos. Está lá documentado o relato do caso no Instagram. Então, assim, e foi super tranquilo, não precisou de contenção, não precisou de camisa de força, de nada. Criança, eu vejo criança sendo praticamente dado um golpe de arte marcial na criança para imobilizar a criança. E não precisa disso. Nós temos um tipo de indução bem interessante que eu costumo chamar de transpessoal, que eu hipnotizo a mãe, coloco a criança no colo da mãe, a mãe, ao estar em transe, estimula o transe na criança. E é um negócio espetacular. Quem presencia
percebe a intensidade do que é esse procedimento. E o melhor, a criança está tranquila. E a mãe também, né? Porque às vezes os Nossa, pais ficam até mais nervosos que os é, próprios pequenos. bastante. Mas tem técnica que você pode hipnotizar a mãe ao mesmo tempo na cadeira e a criança também, longe, em Entendi. pontos distintos, com induções distintas. Então, isso eu cansei de fazer no serviço público. Pacientes com a técnica é diferente. Para pacientes com ansiedades, a técnica não, é a mesma. Na realidade, nós trabalhamos a questão do transtorno de humor da pessoa. Então, assim, a ansiedade e o estresse, tá? Você pode controlá-los. Tudo depende, por exemplo, da ansiedade. Que tipo de ansiedade ela tem? Então, nós, ao vermos isso, nós podemos controlar de algumas formas. Existem alguns gatilhos, mas o melhor de tudo é a pessoa entender que ela pode controlar e de que forma ela vai controlar. Através do próprio procedimento, da técnica, o paciente passa a ter essa percepção. Isso aí que é importante. Percepção. Já viu? Coloca uma restauração altinha ali, um pouquinho mais elevada, um ponto de contato, aquele bem legal, prematuro. Isso é percepção. Ele fica ali. Coloca um grão de areia entre os dentes. Ele fica ali. É a percepção. Então, tudo é estímulo. A partir do momento que você estimula, ocorrem os processos. Na hipnose, para ansiedade é a mesma coisa, só que você faz o inverso. Relaxa e mostra como ela pode controlar. Então, também é muito tranquilo. É claro que com a técnica correta, da forma correta. Muito bom. Com a Temos indução aí correta. 3 minutinhos de live. Oh, que pena. E eu queria perguntar para o senhor, né? Hoje a maneira do profissional é se capacitar através de cursos, e um deles, por exemplo, é o que você faz. Sim. Então, tem algum tipo de regulamentação? Os profissionais recebem certificado? Como é que... Pronto, está apto, você pode utilizar na prática. O profissional, para estar qualificado hoje, segundo o CFO, Conselho Federal, ele necessita de 180 horas. Então, nós fizemos o curso modulado. Então, o primeiro curso é em torno de 20 horas, o segundo de 20. Depois nós temos o terceiro módulo, que é 40 horas, e assim por diante até chegar a 180 horas. Só que com o primeiro curso, você já consegue aplicar, porque nós temos um sistema de mentoria. É como se fosse um estágio supervisionado. Então, e outra, nós temos a certificação, que inclusive é internacional, tá? E que o profissional ele já sai qualificado. E como fica a questão de uma pessoa hipnotizar a outra sem a permissão dela? Não existe, porque, na realidade, na série do Freud ficou claro isso, a mulher hipnotizava sozinha. Ah, tá. Não, aquela parte da mulher lá do Freud é fantasioso. Não existe daquela forma que ela fazia, tá? É fantasioso. Primeiro que você não faz nada em transe hipnótico que vá de encontro à sua natureza. Então, tipo assim, hipnotizo você e falo, agora você vai matar o fulano, o ciclano, o Beltrano, ou vai roubar uma joalheria, ou vai roubar isso. Não existe. Isso é fantasia. Naquela série de Freud, esses episódios da mulher, que foi fictício, aquilo não é real. Na história de Freud, o que vale ali é entender o seguinte, Freud utilizou a hipnose de uma forma equivocada. Tipo assim, você queria parar de fumar, ele ia lá, tirava o teu hábito de fumar. Só que ele não trabalhou o porquê que você queria fumar. E aí o que acontecia? Ou você voltava a fumar, ou seja, você tinha uma recidiva, uma recaída, ou você desenvolvia um outro hábito. As muletas psicológicas. Então daí que teve o equívoco de Freud. Tanto é que ele largou a hipnose, tá? E foi para psicanálise. E discípulos dele usaram, aí desenvolveram a técnica, e aí, hoje, através de Charcot e de outros grandes nomes da psicologia, e que desenvolveram a técnica, e hoje a hipnose ganhou o corpo que ganhou dentro desse mundo moderno, né? Mas é uma técnica, não tem nada a ver com sobrenatural, não tem nada a ver com coisas fantasiosas. E assim, vai acabar? Vai acabar. Ah, meu Deus, se quiser voltar, tudo bem, a gente volta, tá? Fica a seu critério. Quer voltar? Tá, então eu vou encerrar e a gente entra na sequência. Voltamos, pode ser. Tá. Estamos voltando, pessoal.